comandante inimigo sorriu ao trancá-la na cela. Uma soldado americana não vai durar uma semana aqui. 3 dias depois, seus guardas começaram a desaparecer. No 7º dia, ele percebeu que a prisioneira havia se tornado a predadora. Apresento a sargento-chefe Alexis Ripper Morgan, 29 anos, cabelos castanho escuros, geralmente trançados de acordo com o regulamento militar, olhos verdes que já tinham visto mais combates do que muitos veteranos experientes. Durante 4 anos, ela serviu como médica de combate no 705º Regimento Ranger, mas o seu treinamento médico era apenas uma parte do que a tornava uma das soldados mais perigosas do Exército dos Estados Unidos. Alexis havia crescido nas montanhas da Carolina do Norte, criada por um avô que fora Boinas Verdes aposentado e uma avó que era rastreadora Cherokee. Desde a infância, aprendeu habilidades que não poderiam ser ensinadas em nenhuma escola militar, como se mover por território hostil sem deixar rastros, como sobreviver com recursos mínimos por longos períodos e como matar em silêncio quando necessário. Seu avô, o sargento-mor James Ghost Walker Morgan, havia sido um dos operadores das forças especiais mais lendários do Exército durante a Guerra do Vietnã. Ele realizava missões de reconhecimento de longo alcance em território inimigo, muitas vezes operando sozinho por semanas enquanto coletava inteligência e eliminava alvos de alto valor. Pequena guerreira, dizia a ela durante os treinos de fim de semana nas montanhas Blue Ridge. Sobreviver não é ter o melhor equipamento ou o maior treinamento, é pensar como o inimigo, usar as forças dele contra ele e nunca desistir quando os outros acreditam que você está derrotada. A filosofia de James Morgan havia sido forjada ao longo de 3 períodos de serviço no Vietnã, onde aprendeu que táticas militares convencionais eram frequentemente insuficientes contra inimigos que conheciam o terreno intimamente e usavam guerra não convencional para neutralizar vantagens tecnológicas. Sua abordagem enfatizava a guerra psicológica, a adaptação ao ambiente e a importância de tornar-se invisível ao mesmo tempo em que tornava o inimigo visível. Durante sua infância, nos treinos com o avô, Alexis aprendeu a pensar como caçadora e presa ao mesmo tempo. Entendeu como rastrear inimigos através de sinais sutis no ambiente, enquanto mascarava sua própria presença de tal forma que nem rastreadores experientes conseguiam segui-la. Esses exercícios de fim de semana eram cursos de sobrevivência completos disfarçados de viagens de acampamento em família. Alexis aprendeu a encontrar água em paisagens aparentemente áridas, construir abrigo com materiais naturais que forneciam proteção e camuflagem, e identificar plantas comestíveis capazes de sustentá-la por semanas em ambientes selvagens. Sua avó, Sarah Silent Wind Morgan, ensinou-lhe técnicas de rastreamento Cherokee transmitidas por gerações de caçadores e guerreiros. Essas habilidades incluíam interpretar sinais ambientais que a maioria das pessoas não percebia, mover-se pela natureza sem perturbar a paisagem e compreender padrões de comportamento animal que podiam revelar a presença humana. As lições de Sarah incluíam técnicas tradicionais de furtividade Cherokee que permitiam aos caçadores aproximar-se de suas presas sem serem detectados. Esses métodos exigiam compreender os padrões do vento, a psicologia dos animais e a capacidade de mover-se em harmonia com os ritmos naturais em vez de lutar contra eles. A combinação da sabedoria Cherokee com a inovação dos Boinas Verdes criou um conjunto de habilidades único que tornava Alexis excepcionalmente eficaz em ambientes onde o treinamento militar tradicional não era suficiente. Ela podia desaparecer em praticamente qualquer paisagem, mantendo a consciência tática necessária para operações de combate. Alexis alistou-se no exército aos 18 anos, movida pelo desejo de servir ao seu país e seguir os passos do avô. Seus resultados iniciais de treinamento foram excepcionais, mas o que realmente a diferenciava era a capacidade de pensar taticamente sob extrema pressão enquanto mantinha a compaixão necessária para o cuidado médico. Durante o treinamento básico, seus instrutores perceberam que Alexis parecia antecipar situações táticas antes que elas se desenvolvessem, posicionando-se de forma vantajosa enquanto outros recrutas ainda processavam as mudanças nas circunstâncias. Sua habilidade em ler sinais ambientais e padrões de comportamento humano lhe conferia uma consciência situacional que ultrapassava o treinamento militar padrão. Ela foi selecionada para o treinamento de Rangers com base em sua forma física, inteligência tática e avaliações psicológicas que indicavam resiliência excepcional sob estresse. O treinamento foi brutal, projetado para eliminar candidatos incapazes de lidar com as exigências físicas e mentais das operações militares de elite.
O curso a levou além dos limites normais da resistência humana através de exercícios que simulavam as piores condições de combate possíveis. Privação de sono, estresse físico extremo e pressão psicológica eram destinados a identificar soldados capazes de manter a eficácia quando o treinamento convencional falhava. Mas Alexis prosperava em ambientes que destruíam outros soldados. Seu treinamento de infância e suas técnicas de sobrevivência, combinados com sua habilidade atlética natural e feroz determinação, fizeram dela uma das melhores graduadas em sua turma de Rangers. A parte médica de sua formação militar foi igualmente exigente, obrigando-a a dominar técnicas de salvamento de vidas sob a pressão de condições de combate simuladas. Médicos de combate precisavam prestar cuidados médicos enquanto enfrentavam forças inimigas, tomar decisões instantâneas sobre prioridades de triagem e manter consciência tática em ambientes caóticos. A formação única de Alexis lhe concedera vantagens que outros médicos de combate não possuíam. Sua compreensão da anatomia humana, combinada com o conhecimento Cherokee de remédios naturais e o treinamento dos boinas verdes em armas improvisadas, criava capacidades que iam muito além do treinamento padrão do corpo médico. Seu indicativo de chamada Reaper foi conquistado durante sua segunda missão no Afeganistão, quando realizou sozinha uma operação de resgate para retirar soldados feridos de uma emboscada do Talibã. Usando o conhecimento médico em conjunto com suas habilidades de combate, eliminou vários inimigos enquanto prestava cuidados vitais a soldados americanos. A missão de resgate exigiu que ela infiltrasse um vale controlado pelo Talibã, onde uma patrulha americana estava encurralada sob fogo inimigo. Os protocolos de resgate padrão teriam exigido apoio aéreo e forças terrestres adicionais, mas a situação tática tornava impossível uma extração convencional sem risco de mais baixas. Em vez disso, Alexis utilizou técnicas de furtividade Cherokee para se aproximar do local da emboscada sem ser detectada, eliminando sistematicamente os combatentes talibãs enquanto prestava atendimento médico aos feridos. Sua abordagem foi tão inesperada que as forças inimigas jamais perceberam que estavam sendo atacadas por uma única soldado até que sua capacidade operacional tivesse sido completamente destruída. A missão que levou à sua captura começou como um apoio médico rotineiro a uma operação de forças especiais nas montanhas do Afeganistão. Alexis fora designada para fornecer cobertura médica a uma equipe encarregada de realizar reconhecimento em supostos campos de treinamento terroristas em vales remotos próximos à fronteira com o Paquistão. A operação havia sido cuidadosamente planejada com base em relatórios de inteligência que indicavam presença mínima de inimigos na área-alvo. A equipe de forças especiais deveria estabelecer postos de observação, reunir informações sobre atividades terroristas e coordenar ataques aéreos contra alvos confirmados. A avaliação de inteligência baseava-se em imagens de satélite, interceptações eletrônicas e informações de informantes locais. Todas as fontes sugeriam que a área continha instalações terroristas abandonadas que poderiam ser investigadas com segurança por uma pequena equipe de reconhecimento. Mas relatórios de inteligência nunca são perfeitos, e o inimigo já esperava operações americanas naquela região. O que deveria ter sido uma missão de reconhecimento secreto transformou-se em uma emboscada coordenada que separou Alexis de sua equipe e a deixou isolada em território hostil. A emboscada havia sido planejada pelo comandante Rashid Hassan, que estudara os procedimentos táticos americanos durante meses, preparando-se exatamente para esse tipo de operação. Hassan sabia que as forças americanas dependiam de vantagens tecnológicas e poder de fogo superior, tornando-as vulneráveis a táticas não convencionais que anulavam tais vantagens. O ataque foi desencadeado quando a equipe de forças especiais se aproximou de um acampamento terrorista aparentemente abandonado. Combatentes inimigos escondidos permitiram que os americanos entrassem na zona de morte antes de abrir fogo de posições fortificadas que dominavam todas as rotas de fuga. Os homens de Hassan utilizaram cavernas e fortificações naturais para criar campos de tiro sobrepostos que tornavam impossível escapar por movimentos táticos convencionais. O desenho da emboscada forçava os soldados americanos a corredores predeterminados onde poderiam ser isolados e capturados, em vez de simplesmente eliminados. No caos do tiroteio, Alexis prestava atendimento aos feridos quando uma explosão a separou do grupo principal. Quando a fumaça se dissipou, ela se viu sozinha, cercada por combatentes inimigos que esperavam justamente aquela oportunidade.
A separação fora causada por um explosivo cronometrado com precisão que provocou um deslizamento de rochas, bloqueando a passagem entre Alexis e sua equipe. Os homens de Hassan haviam planejado essa contingência para isolar soldados individuais que poderiam ser capturados para fins de inteligência e propaganda. O comandante Rashid Hassan vinha arquitetando aquela emboscada há meses, usando informações obtidas de equipamentos americanos capturados e prisioneiros interrogados. Aos 45 anos, liderava uma célula terrorista especializada em capturar soldados americanos para fins de propaganda e coleta de inteligência. Hassan havia construído sua reputação quebrando prisioneiros americanos por meio de tortura psicológica e longos interrogatórios. Seus métodos eram projetados para extrair informações sobre operações militares ao mesmo tempo em que produziam vídeos de propaganda destinados a desmoralizar as forças dos Zeus. Suas técnicas de interrogatório foram desenvolvidas ao longo de anos de experiência com soldados capturados e através de consultas com ex-oficiais de inteligência que haviam desertado de várias agências governamentais. Sua abordagem combinava privação física com manipulação psicológica, desenhada para destruir resistências de forma sistemática. O complexo onde Hassan operava fora especialmente projetado para manter e interrogar prisioneiros. A instalação incluía salas de interrogatório à prova de som, celas de isolamento destinadas a quebrar resistências psicológicas e instalações médicas para manter os prisioneiros vivos durante períodos prolongados de interrogatório. Quando os homens de Hassan levaram Alexis ao seu complexo, ele viu a oportunidade de alcançar múltiplos objetivos: obter informações sobre operações de forças especiais americanas, criar propaganda exibindo uma soldado americana em cativeiro e demonstrar seu poder sobre as unidades mais elitizadas do exército dos Estados Unidos. Hassan havia capturado vários soldados americanos ao longo dos anos, mas nunca uma Medica Ranger. Ele acreditava que Alexis teria valor especial para fins de propaganda, pois sua captura poderia ser usada para demonstrar a vulnerabilidade das mulheres americanas em funções de combate. Uma soldado americana não vai durar uma semana aqui, disse Hassan a seus homens enquanto trancavam Alexis em uma cela de concreto sob seu centro de comando. Especialmente uma mulher que pensa que pode lutar como um homem. Quebraremos seu espírito e a usaremos para enviar uma mensagem aos americanos. O complexo onde Alexis estava presa era uma posição fortificada, escavada na encosta da montanha, projetada para resistir tanto a ataques aéreos quanto terrestres. Hassan comandava aproximadamente 40 combatentes que haviam passado anos estudando táticas americanas e desenvolvendo contramedidas para operações de forças especiais. A instalação incluía depósitos de armas, equipamentos de comunicação, áreas de treinamento e celas de detenção para interrogatório de prisioneiros. Todo o complexo fora concebido para ser invisível à vigilância aérea, ao mesmo tempo em que oferecia vantagens defensivas contra qualquer tentativa de resgate. O plano inicial de Hassan era utilizar técnicas tradicionais de interrogatório para quebrar Alexis psicologicamente antes de iniciar a extração de inteligência. Ele acreditava que isolamento, privação de sono e pressão psicológica a reduziriam rapidamente a uma prisioneira submissa que revelaria segredos militares. Mas Hassan cometeu um erro crítico em sua avaliação de Alexis Morgan. Ele via apenas uma médica separada de sua unidade, assumindo que sua formação médica indicava fraqueza, sem perceber a inteligência tática que a tornava uma das soldadas mais perigosas do exército. Durante os 3 primeiros dias em cativeiro, Alexis conduzia seu próprio reconhecimento do complexo, enquanto os homens de Hassan presumiam que ela apenas se recuperava do choque da captura. Cada vez que os guardas traziam comida ou realizavam inspeções, ela coletava informações sobre rotinas, procedimentos de segurança e a disposição das instalações. Seu treinamento médico lhe conferia vantagens que seus captores não reconheciam. Ela conhecia a anatomia humana o suficiente para incapacitar ou matar em silêncio, sabia transformar equipamentos médicos e substâncias inocentes em armas ou agentes incapacitantes. Mais importante ainda, suas habilidades de rastreamento Cherokee permitiam-lhe interpretar sinais ambientais que revelavam movimentos de guardas, mudanças de turnos e a rotina diária do complexo. Ela conseguia ouvir conversas através das paredes, detectar padrões de movimento pelas vibrações e identificar falhas nos procedimentos de segurança que seus captores ignoravam. Na 4ª noite de cativeiro, Alexis começou a pôr em prática um plano de fuga
que a transformaria de prisioneira em predadora. Mas, em vez de simplesmente escapar, decidiu eliminar sistematicamente toda a operação de Hassan enquanto reunia informações úteis para futuras operações americanas. O primeiro guarda a desaparecer foi Mahmoud, um jovem combatente designado para a vigilância noturna da área de detenção. Alexis o identificara como o elo mais fraco da cadeia de segurança, inexperiente, confiante demais e inclinado a quebrar os procedimentos estabelecidos. Quando Mahmoud entrou em sua cela para uma inspeção de rotina, Alexis utilizou seus conhecimentos médicos para deixá-lo inconsciente sem emitir ruído algum. Em seguida, usou o próprio equipamento dele para amarrá-lo, tomando posse de suas armas e das chaves de acesso a outras áreas do complexo. Em vez de fugir imediatamente, Alexis escondeu o corpo de Mahmoud e assumiu sua rota de patrulha, movendo-se pelo complexo na escuridão com técnicas de furtividade Cherokee que a tornavam invisível. Seu objetivo não era apenas escapar, mas coletar informações e destruir a capacidade operacional de Hassan. Nas noites seguintes, Alexis executou o equivalente a uma campanha de operações especiais conduzida por uma única soldado. Eliminou sentinelas solitários, obteve inteligência sobre a estrutura do complexo e posicionou-se para desmantelar toda a organização de Hassan. O treinamento em guerra psicológica que recebera de seu avô mostrou-se tão valioso quanto suas habilidades físicas. Ao fazer guardas desaparecerem sem explicação, criou entre os homens de Hassan um clima de medo e paranoia mais eficaz do que qualquer confronto direto. Logo, combatentes começaram a relatar sons estranhos durante a noite, equipamentos movidos ou danificados, e a crescente percepção de que alguém circulava livremente dentro do complexo supostamente seguro. A segunda eliminação ocorreu na quinta noite, quando Alexis mirou o especialista em comunicações do complexo. Utilizando técnicas de furtividade aprendidas com sua avó, ela infiltrou-se no bunker de comunicações, eliminou o operador e obteve acesso a toda a rede de inteligência de Hassan. Através dos equipamentos capturados, descobriu a localização de outras células terroristas, operações planejadas contra forças americanas e a rede de informantes e fornecedores de Hassan. Essa inteligência seria inestimável para futuras operações, mas só teria valor se ela sobrevivesse para entregá-la. A terceira e a quarta eliminações ocorreram em noites consecutivas, quando Alexis neutralizou os guardas responsáveis pela segurança do perímetro. Essas ações exigiram que ela se movesse por áreas cobertas por várias sentinelas, evitando a detecção de combatentes cada vez mais paranoicos com os desaparecimentos misteriosos. Ao sétimo dia, o complexo de Hassan estava em estado de pânico controlado. Metade de seus guardas havia desaparecido sem explicação. Suas comunicações estavam comprometidas e seus homens relatavam encontros com um inimigo invisível que parecia conhecer cada movimento deles. O próprio Hassan começava a entender que havia subestimado gravemente sua prisioneira. A médica americana, que deveria ter sido quebrada e submissa, havia se transformado em um fantasma que destruía sua operação sistematicamente, de dentro para fora. Encontrem a mulher americana, ordenou Hassan a seus combatentes restantes. Ela não pode simplesmente ter desaparecido, vasculhem cada centímetro deste complexo. Mas Alexis já não estava mais escondida na área de detenção. Estabeleceram uma base de operações nos túneis de manutenção do complexo, usando seu conhecimento de sistemas de construção e técnicas Cherokee de camuflagem para criar um centro de comando invisível às buscas cada vez mais desesperadas de Hassan. De sua posição oculta, Alexis monitorava as comunicações de Hassan, rastreava os movimentos de seus homens e planejava o ataque final ao líder terrorista que acreditara poder quebrar seu espírito com intimidação e isolamento. As informações que coletara revelaram que Hassan planejava um grande ataque contra forças americanas. Na semana seguinte, várias células terroristas coordenariam um assalto a uma base avançada, onde centenas de soldados americanos estariam vulneráveis a ataques suicidas em massa. Alexis percebeu que simplesmente escapar não seria suficiente. Ela precisava eliminar Hassan e toda a sua rede operacional para impedir a ofensiva planejada. O que começara como uma luta por sobrevivência havia evoluído para uma missão que poderia salvar a vida de seus companheiros. Na oitava noite, Alexis iniciou seu ataque final contra as forças restantes de Hassan.
Usando armas capturadas de guardas eliminados e explosivos improvisados criados a partir de suprimentos médicos e materiais de manutenção, ela lançou ataques simultâneos contra o depósito de armas, o centro de comunicações e o bunker de comando. As explosões foram cronometradas para gerar o máximo de caos e impedir qualquer resposta coordenada. As detonações destruíram o armamento pesado. A falha nas comunicações impossibilitou a coordenação entre as diferentes áreas do complexo, e a pressão psicológica de uma semana de desaparecimentos misteriosos já havia minado o moral dos combatentes. Os homens de Hassan se viam enfrentando um inimigo que estava em toda parte e em lugar nenhum, que conhecia cada passo deles sem jamais se mostrar. Muitos fugiram do complexo em pânico, incapazes de confrontar um adversário que não conseguiam compreender ou combater. O confronto final ocorreu quando Hassan, desesperado e encurralado, tentou alcançar seu equipamento de comunicação de emergência para chamar reforços de outras células terroristas. Mas Alexis já o esperava, antecipando suas rotas de fuga e procedimentos de contingência. Quando Hassan entrou no bunker de comunicações, encontrou Alexis à sua espera, com os arquivos de inteligência que documentavam toda sua rede e operações planejadas. A médica americana, que deveria ter sido destruída pelo cativeiro, havia se tornado o instrumento da completa aniquilação de sua organização. Você tinha razão em uma coisa, disse Alexis a Hassan, preparando-se para eliminar a última ameaça às forças americanas na região. Um soldado americano não poderia durar uma semana aqui, mas eu não sou apenas uma soldado. Sou uma médica Ranger que aprendeu com guerreiros Cherokee e lendas dos Boinas Verdes. Eu não apenas sobrevivo, eu me adapto, supero e elimino ameaças aos meus companheiros americanos. A morte de Hassan marcou o fim de uma rede terrorista que planejara um dos maiores ataques coordenados contra forças americanas desde o início do conflito no Afeganistão. A inteligência reunida por Alexis levou à desarticulação de múltiplas células e à prevenção de ataques que poderiam ter matado centenas de soldados. Quando o helicóptero de resgate chegou às coordenadas do complexo 3 dias depois, guiado pela transmissão de emergência de Alexis, encontrou apenas uma soldado americana esperando com arquivos de inteligência que documentavam toda a rede terrorista e um complexo repleto de combatentes inimigos eliminados. O relatório do piloto se tornaria lendário nos círculos das forças especiais. Viemos resgatar uma médica capturada. Em vez disso, encontramos uma soldado que eliminou sozinha um complexo inimigo inteiro e impediu um grande ataque contra forças americanas. O Major Reynolds, oficial das forças especiais que interrogou Alexis após o resgate, lutava para compreender como uma única soldado havia feito o que normalmente exigiria uma equipe completa de operações especiais. Sargento Morgan, disse ele, revisando as informações coletadas, o que a senhora realizou em 8 dias não tem precedentes. Você não apenas escapou do cativeiro, conduziu uma operação completa de inteligência ao mesmo tempo em que eliminava uma rede terrorista que ameaçava centenas de vidas americanas. Alexis olhou para o oficial, sabendo que nenhum relatório poderia capturar a realidade da sobrevivência em território inimigo com as habilidades aprendidas com sua avó Cherokee e seu avô Boinas Verdes. Senhor, eu apenas fiz o que qualquer Ranger faria. Adaptei-me à situação, usei os recursos disponíveis e eliminei as ameaças contra as forças americanas. O inimigo cometeu o erro de pensar que me capturar seria o suficiente para me quebrar. Em vez disso, foi a oportunidade que eu precisava para quebrá-los. 6 meses depois, a sargento-chefe Alexis Morgan foi promovida a sargento de primeira classe e recebeu a oferta de integrar as unidades mais elitizadas de operações especiais. Sua fuga e a subsequente eliminação da rede de Hassan tornaram-se um estudo de caso ensinado em escolas de operações especiais em todo o mundo. Mas mais importante que isso, Alexis nunca mais ouviu alguém questionar se uma soldado poderia enfrentar as missões de combate mais perigosas. Sua semana em cativeiro havia provado que às vezes o guerreiro mais letal é justamente aquele que o inimigo subestima. Hoje, a sargento-mor Alexis Reaper Morgan treina soldados de operações especiais em técnicas de sobrevivência que combinam doutrina militar moderna com a sabedoria Cherokee e a inovação dos Boinas Verdes. Seus alunos aprendem que a verdadeira força não vem de evitar a captura, mas de transformar o cativeiro em oportunidade. Você já esteve em uma situação em que todos esperavam que você cedesse apenas para descobrir reservas de força que nem sabia possuir?
A história de Alexis nos lembra que, às vezes, nossas maiores vitórias acontecem quando estamos encurralados, sem rota de fuga, exceto atravessar o inimigo. O comandante terrorista que acreditou poder quebrar uma soldado americana descobriu que algumas pessoas se tornam ainda mais perigosas quando são enjauladas, e não menos. Às vezes, o caçador se transforma em caça, e o predador descobre que a presa sempre foi, na verdade, o predador supremo. Se você acredita que os verdadeiros guerreiros são forjados nos momentos em que a rendição parece a única opção, compartilhe esta história, porque em algum lugar alguém está enfrentando probabilidades impossíveis sem saber que está prestes a provar que o espírito humano não pode ser quebrado por aqueles que confundem vantagem temporária com vitória definitiva. Alexis Morgan não apenas sobreviveu ao cativeiro inimigo, ela o transformou no pior pesadelo deles, provando que, às vezes, o lugar mais perigoso para seus inimigos é ter você exatamente onde eles acreditam que querem.